calcule ou mostre que não existem. Então na letra A nós temos que verificar se existe ou não esse limite quando xy tende ao ponto de origem, ao ponto 00, dessa expressão. Então se a gente aplicar uma substituição direta, né, a gente vai perceber que isso vai dar uma determinação, né, porque nós vamos ter 0 ao quadrado mais 3 vezes seno de 5 vezes 0 mais 0, dividido por 0 vezes 0 mais 2, que multiplica 5 vezes 0 mais 0. Né? Então perceba, 5 vezes 0 dá 0, seno de 0 é 0, e 0 vezes o 3 aqui vai dar 0. Aqui embaixo, né, nós vamos ter 2 vezes 0, que também dá 0. Tá? Então aqui nós temos uma indeterminação. O que a gente vai fazer para calcular esse limite, né? Para verificar se é possível calcular? Perceba que, né, que seno de 5x mais y está sendo dividido por 5x mais y. Perceba que a expressão que está no arco do seno é exatamente um fator aqui no denominador. Então, se a gente chamar, por exemplo, o 5x mais y de z, tá? Vou chamar de z, eu posso reescrever o limite da seguinte forma, tá? Eu posso escrever esse limite quando xy tendem a 0, 0, para a primeira expressão, que é x ao quadrado mais 3, dividido por xy mais 2, vezes seno de z dividido por z. Tá? Perceba que eu troquei 5x mais y por z. Tá? Só que nós não temos qual é a tendência de z, né? Para onde que z está tendendo. Para saber isso, basta você substituir x e y, né, esse ponto nessa expressão. Tá? Então, se x e y tende a 0, o nosso z também vai tender para 0. Por quê? Porque 5 vezes 0 dá 0, mais o 0 também dá 0. Então, essa expressão aqui nós vamos variar no limite quando z tende a 0. Tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte limite. Limite com xy tendendo a 0, 0. Dessa expressão aqui, x² mais 3 dividido por xy mais 2, vezes o limite quando z tende a 0 da função seno de z sobre z. Tá bom? Gostaria que vocês lembrassem, né, que limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x, isso daqui é um limite fundamental e tende a 1. E é exatamente esse limite que nós temos aqui. Só troca x por z e você observa que segue a mesma característica. Portanto, esse limite aqui vai tender a 1. Então vai ficar 1 vezes essa expressão. Então basta você calcular esse primeiro limite aqui. Tá? Então calculando o limite quando xy tende a 0, 0, você vai ter a expressão x² mais 3 dividido por xy mais 2. Substitui, você vai ter 0 ao quadrado mais 3 dividido por 0 vezes 0 mais 2. Isso daqui vai dar 3 e embaixo 2. Então o limite é 3 meios. Vou apagar aqui e volto para resolver a letra B. Na letra B nós temos o limite quando xy tende à origem, ao ponto 0, 0, da expressão 3x² menos 4y² dividido por 6x² mais 2y. Tá bom? Se você aplicar, né, o limite de forma direta, perceba que todos estão dependendo de x e y, isso aqui vai dar uma determinação do tipo 0 dividido por 0. Tá? Então a gente tem que verificar por outros caminhos, né, se existe esse limite. Tá? E a gente vai, primeiramente, né, assumir dois caminhos que é muito simples para verificar se existe limite. Tá? Primeiro, né, é trabalhando com essa variação de x ser 0 e depois y ser 0. Tá? Então, se eu colocar o caminho y igual a 0, tá? Se eu trabalhar com o caminho y igual a 0, eu vou ter que calcular o limite
quando x tende a zero, tá? Há quem represente também, deixa eu apagar aqui, há quem represente também como x e 0 tendendo ao ponto 0, 0, tá? Mas é uma função que vai ter apenas x variando. Então, no lugar de y, a gente coloca 0 aqui na função. Então, nós vamos ter 3x ao quadrado, essa parte aqui em cima vai zerar, dividido por 6x ao quadrado. E esse 2y também vai zerar porque o nosso y é 0. Tá? Então, aqui você consegue cancelar esse x quadrado com esse x quadrado. E nós ficamos, então, com 3/6, que na verdade é 1/2. Tá bom? Então, percorrendo o caminho, né, de y igual a 0, nós chegamos no limite parcial 1/2. Agora vamos variar o seguinte, x é 0 e, portanto, o nosso limite vai ser 0 e y tendendo ao ponto 0, ao ponto 0 e 0. Então, agora nessa função, o nosso x vale 0. Então, essa parte aqui em cima também vai zerar, vai ficar menos 4y² dividido, essa parte aqui também vai zerar, porque o x ao quadrado é 0, mais 2y ao quadrado. Então aqui você cancela o y quadrado, que eu esqueci de colocar aqui. Cancela, sobra menos 4/2, que na verdade é menos 2. Então perceba que a gente percorreu caminhos diferentes e os limites parciais foram diferentes também. Tá? Portanto, não existe limite para essa função naquele ponto. Tá bem? Com isso finalizamos o item B. Na letra C, nós temos que calcular, né, o limite quando xy tende à origem da função xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Novamente, se você aplicar a substituição direta, né, do ponto na função, você vai ter uma determinação do tipo 0 dividido por 0. Tá? Então a gente tem que escolher caminhos, né, e verificar se o limite, né, se os limites parciais de cada caminho é o mesmo. Se for o mesmo, então existe, né, o limite da função e é o limite encontrado em cada caminho, tá? Encontrado em todos os caminhos, na verdade, né? Então, começando, né, com o caminho x igual a 0, nós vamos calcular então o limite quando 0 e y tendem a 0, 0. Então, nosso x é 0, vai zerar a expressão do denominador. E embaixo vai ficar y ao quadrado. 0 dividido por y, isso dá 0. Tá bem? Aqui embaixo, o outro caminho, y igual a 0, nós vamos ter então o limite de x e 0, tendendo ao ponto 0, 0. Agora o nosso y é 0, também vai zerar a parte do numerador daquela fração. E embaixo fica então apenas o x ao quadrado. 0 dividido por x quadrado dá 0. Tá? Essa questão digamos assim, um exercício que talvez induza você ao erro, tá? Por quê? Porque você aplica esses dois caminhos, verifica então que os limites parciais, né, de cada caminho é o mesmo, então, portanto, existe o limite daquela função. Tá? Sempre desconfiem, tá? Procurem outro caminho diferente desses tradicionais aqui, tá? Por exemplo, joga um x igual a y, tá? Um caminho x igual a y. Então, eu vou ter que calcular o limite de x tendendo ao ponto 0, 0. Então, eu vou trocar y por x na expressão. Então, eu vou ter x vezes x, que dá x quadrado. E embaixo eu vou ter x quadrado mais x quadrado. Tá? Então, esse limite de x tendendo a 0, 0 ficou como? Ficou x ao quadrado e embaixo ficou 2x ao quadrado. Então, quando você cancela esse x quadrado com esse x quadrado, isso daqui dá quanto? Perceba que tem um aqui na frente, fica então 1/2. Tá? E olha só que bacana, né? Você colocou então caminhos aí diferentes e resultou em limites parciais diferentes. Portanto, né,
essa função também não existe limite. Com isso, então, finalizamos este exercício.